Estamos aqui com mais uma live da Pastora Damares. E nesta noite, Deus tem uma palavra forte para a tua vida. Estamos aqui com um convidado, meu amigo, pastor Marcos Kleber. E ele vai trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu peço que você possa compartilhar essa live aí com os seus amigos, nos seus grupos, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente conosco nesta noite. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Esta é a canção que está sendo cantada neste momento. Aleluia, Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu vou conectar aqui o pastor. A gente está dando início à palavra. Ele tem um compromisso nesse instante. E ele já vai deixar a palavra aqui para a gente. Deixa eu só configurar aqui rapidinho. Já vou estar passando a palavra ao pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Vamos chegando, meu povo. Vamos conectar aqui o nosso pastor, em nome de Jesus. Vamos convidar aí o pastor. A paz do Senhor, pastor Marcos. Paz, minha irmã. Paz, pastora Damares. Paz, povo de Deus. É um prazer e uma alegria. Pastor Marcos sempre me ajudou ali no trabalho, lá na Bahia. Glória a Deus, aleluia. Nunca esqueceu de nós. Isso. Não, de jeito nenhum. Ministério, dicas de trabalho. Sempre foi uma bênção na minha vida. Você e sua esposa, a Nelma, né? Então, neste momento, eu vou estar orando aqui para passar a palavra para você. Eu sei que você está cheio de compromissos hoje, mas mesmo assim atendeu o meu convite. Eu estou muito feliz mesmo glória que você está aqui comigo. Ô, glória, aleluia. Vou estar aqui orando ao Senhor Jesus e eu creio que Deus vai falar nos corações de todos que ouvirem esta live em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Pai, neste momento, nesta live, Senhor, todas as pessoas que entrarem, recebam de Deus uma palavra, Pai, nesses momentos, nesses dias, que para muitos tem sido difícil, Pai. Mas em nome de Jesus, nós temos a poderosa palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Que o Senhor abençoe o pastor Marcos, use a boca dele, Pai, para falar aos nossos corações. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim eu passo a palavra ao meu amigo, querido pastor Marcos. A palavra é toda sua. Que Deus use a tua boca em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É um prazer, uma alegria compartilhar a palavra de Deus para todos que estiverem agora ligados, né, nessa live. E é uma oportunidade tremenda, porque nós estamos em estados diferentes, né? Estou aqui no Mato Grosso, Tangará da Serra, está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas estou aqui em Além Paraíba, o poder da tecnologia, Minas Gerais. Além Paraíba, pronto. Bênção pura, sem mistura. E isso é graça de Deus, de permitir uma situação dessa, as distâncias se encurtem pela tecnologia. Isso é uma possibilidade que Deus deu para nós, né? Aproveitarmos e edificar a nossa vida, fortalecer a nossa fé, nesse momento em que muitas cidades, muitas igrejas locais não estão com condições de se reunir presencial, estão através das lives, das redes sociais, de tudo que é tecnologia, para manter a proximidade com o seu povo, com o povo de Deus, edificando e abençoando o povo do Senhor. E essa é uma oportunidade que nós agradecemos à pastora por ter convidado, e nós queremos refletir e edificar a nossa vida mais uma vez, né? Porque a palavra de Deus, ela sempre é suficiente, bastante poderosa e eficaz para preencher todos os espaços da nossa vida. Então, vamos ler a palavra, que é isso que nós vamos ver. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6,
Um texto que todo mundo conhece, pelo menos quem já leu a Bíblia, né? Se já folheou a Bíblia no Novo Testamento, leu Mateus, passou por esse sermão que é considerado o Sermão do Monte, ou chamado Sermão da Montanha. O discurso de Jesus para seus discípulos, ensinando seus discípulos e aqueles que estavam próximos do caráter do cristão, o jeito de viver no reino de Deus. Como nós, crentes, servos do Senhor, discípulos de Jesus, vivemos no reino de Deus, manifestando o reino de Deus, a graça, a compaixão e misericórdia do Senhor, nesses dias de crise, nesse tempo desse surto de pandemia tão severo, tão preocupante, mas que serve também e servirá principalmente para quando tudo isso passar, quando tudo isso se encerrar, servirá para o testemunho da igreja brasileira de que ela crê num Deus justo, fiel e poderoso, que sustenta seus servos. Como diz a palavra, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, certamente, todos nós sairemos dessa batalha vitoriosos em nome de Jesus. Capítulo 6, verso 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. E pula para o verso 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Glória a Deus. Nesse papo que Jesus estava ensinando os seus discípulos, numa localidade interessante, que é a Galileia, numa área bem alta, elevada, num monte, e a Galileia não é uma região de pobreza, é uma região nobre, era uma região nobre, dividida entre gentios, povos gregos e romanos, e o povo judeu, que certamente era o que prevalecia naquele território. Mas não era um lugar de pobreza miserável, não era um lugar onde faltava alimento, era abundante de rios, de águas, do mar, de pesca. Era ali a indústria da pesca naquela região, era o local de maior fertilidade, de maior produtividade. Tanto que foi de lá que os discípulos, pescadores de homens, que Jesus os tornaria depois, de lá ele os convidou. Fizeram eles assim, pelo convite, pela chamada vocacional do Senhor, abandonarem suas empresas, seus negócios de pesca, para seguir o ministério com Jesus. Então, esse discurso, se nós fôssemos contextualizar para os nossos dias hoje, onde é que ele cabe? Porque se você pensar que nós estamos numa crise severa de saúde pública e certamente com consequências políticas e econômicas, tudo isso vai reverberar mais para frente. Já tem gerado um nível de estresse elevado, de angústia, de ansiedade, de muitos corações e muitas mentes, e muito do povo de Deus também tem padecido com essas necessidades que surgiram sem aviso prévio. Todos nós fomos surpreendidos diante dessa situação adversa, porém cremos que passaremos por ela e certamente vamos cantar muitos louvores de vitória após essa batalha. Mas é importante a gente contextualizar esse texto, que nós lemos, esses versos, porque eles falam sobre antecipação da preocupação, da angústia. O que é que provoca em nós perda de sono, preocupação exagerada, angústia severa, se não for a antecipação do problema? Quando Jesus estava ensinando seus discípulos a respeito das coisas do cotidiano, do viver diário, e ele deu esse exemplo simples de que nós não podemos juntar tesouros, bens materiais. Ele não estava falando contra a sua poupança. Ele não estava condenando suas aplicações financeiras. Ele estava dizendo que essa não deve ser a nossa prioridade. Contudo, que tenha, que guarde, que tenha sua reserva. Nada contra, é justo para a vida do servo, se ele for sábio. Mas não pode ser a nossa prioridade, ou a nossa motivação mais importante. Porque tudo aquilo
que nós nos submetemos, que é como ele termina o outro verso, nós nos tornaremos escravos. Se formos ambiciosos, egoístas, egocêntricos e materialistas, consumistas, exagerados, isso se tornará senhor sobre a nossa vida. E é justamente isso que Jesus não quer que nós, seus servos, vivenciemos ao longo do cotidiano, ao longo da nossa experiência com Ele. A nossa jornada de fé com Jesus implica em submissão plena e obediência voluntariosa à sua vontade, ao seu chamado e à sua palavra. Então, quando Jesus estava reunido com seus discípulos naquele monte, num lugar bom, num lugar agradável, num lugar próspero, agora você tire todo esse contexto de um lugar bom, de uma economia boa, de uma cidade próspera e leve para as regiões de pobreza, leve para as regiões de miséria, leve para as regiões de dificuldade. Como se aplicaria o não acumular riquezas, o não preocupar-se com o cotidiano, ou não se deixar dominar pelas angústias das perdas e das aflições da vida? Como é que nós fazemos essa aplicação num contexto completamente diferente? Jesus ensinou seus discípulos que a vida é valiosa quando nós estamos vivendo na plenitude do reino, nos valores do reino e na espiritualidade do reino. Então, quando ele diz que nós não devemos manter a preocupação do dia a dia como foco prioritário, ele não estava negando que existe a preocupação. Ele estava dizendo que nós não devemos antecipá-la, trazer o de amanhã, o daqui a 15 dias, de um mês, de um ano, para o hoje. É por isso que nesses capítulos ele encerra dizendo: basta cada dia a sua diversidade. Ou seja, que o nosso foco seja o hoje. Você teve um bom dia hoje? Você teve um mau dia hoje? Foi hoje. Ele pode não se repetir amanhã. Talvez ele se repita amanhã. Mas isso não quer dizer que seja uma regra. Não. Não é para nós estarmos antecipando as angústias e ansiedades da nossa vivência para o hoje, para o atual, para o momento agora. Então viva o seu cotidiano, viva o seu dia a dia. Vai virar 24 horas, o sol vai raiar outra vez, as oportunidades surgirão novamente, chances virão outra vez. E o nosso Deus, que é o Deus que abre portas onde não há portas, permanece sendo o mesmo Deus, bondoso, misericordioso, compassivo e que tem prazer em abençoar seus servos. Contudo, é importante salientar que nesse verso, que Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará outro, se dedicará a um ou desprezará o outro. Nosso foco é Cristo, seu reino e a sua vontade. É a compreensão da soberana vontade de Deus. Se nós mantivermos submissos à sua vontade, ao seu direcionamento, atravessaremos, como já estamos atravessando essa pandemia, e chegaremos do outro lado, vitoriosos, vencedores. Pense nessa situação como uma oportunidade de amadurecer, de autorreflexão, de avaliação da espiritualidade, da nossa relação com Deus. Quantos de nós, pré-pandemia, pré-crise, não estávamos desligados da fé, desanimados da vida da igreja, perdendo o hábito de amar o culto, o louvor, a adoração, de sequer congregar? Quantos de nós estão afastados das reuniões da membresia, do meio do povo de Deus, do calor afetivo da comunhão? Abandonaram ministérios, entregaram funções, deixaram responsabilidades para viver individualistamente, e viver individualmente, viver egoisticamente, abandonando vocação, chamado e propósito. Então é necessário nós vermos essa crise agora como uma oportunidade de revisionar tudo isso, de recolocar a nossa vontade submissa à vontade do Senhor, à soberana vontade de Deus. E uma vez sujeitos a Ele, retornarmos, reiniciarmos, reanimarmos, revitalizarmos, revigorarmos a nossa alma, a nossa paixão, a nossa evangelização, a nossa missão, a nossa vocação, o nosso servir, o nosso desejo honesto, sincero, de estar na comunhão com os santos, no relacionamento próximo com os irmãos da igreja. É isso, gente. É isso que nós precisamos parar e refletir. Não olhar com amargor, não olhar com desespero,
Não olhar nem sequer com política, mas olhar com espiritualidade. Jesus nos chamou para vivermos as qualidades do reino de Deus. Qualidades que são de ser e não de possuir. Pastor, eu perdi o emprego, vou fazer o quê? Deus proverá. Faça uma comparação com o seu emprego, com Abraão colocando o próprio filho no altar do sacrifício. Abraão subiu o monte para sacrificar Isaac, sua única herança. E na hora do vamos ver, em que ele puxou a faca para sangrar o garoto, Deus disse, basta. Você demonstrou que crê em mim o suficiente. Então, nem sempre todas as perdas que nós sofremos na nossa trajetória, elas são uma maldade da vida. Deus proverá sua subsistência, proverá oportunidades, mas é necessário que nós sejamos um pouquinho tenhamos, na verdade, um pouquinho daquela perspectiva que o profeta Elias teve quando estava orando para que não chovesse. Ou depois, quando ele foi orar para que chovesse. Ele pedia ao seu servo, ou seu secretário, que fosse olhar o mover de Deus. Ele colocava a cabeça entre as pernas e orava e dizia, secretário, vai lá, vê se a nuvem está chegando. O secretário ia, até na 7ª vez ele disse, eu vejo uma pequena nuvem se aproximando do tamanho da mão de um homem. O que isso quer dizer? Que nós precisamos orar, mas estar atentos ao mover de Deus. Atentos de que lado virá a bênção, de que lado vem a tua bênção, qual porta Deus está abrindo, qual caminho Ele está direcionando, ou principalmente te redirecionando, te reposicionando na vida espiritual, que na maioria das vezes muitos de nós abandonamos, deixamos esfriar ou permanecemos esmorecidos. Por quê? Porque a vida secular prevaleceu. A ambição materialista, o consumismo desenfreado, tudo isso se tornaram valores fundamentais na vida, infelizmente, de muitos. E essa é a chamada de Deus para a igreja hoje, para a minha vida, para a sua vida, para os nossos ministérios, para as nossas vocações, para os dons espirituais que muitos de nós deixamos amortecer, porque fomos quebrando a nossa íntima relação com o Senhor, e a nossa intimidade com Deus tem que ser a prioridade. E espero, sinceramente, que quando tudo isso passar, voltemos mais fervorosos, voltemos mais apaixonadamente voltados para o reino de Deus, como ele ensina no fim do seu sermão. Buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. É assim que é a vontade dele. Então o Senhor, quando falou para nós, nos ensinou que nós não devemos priorizar as coisas materialistas, porque elas se tornarão senhores da nossa vida. Antes, nós devemos buscá-lo em seu reino, a sua glória, a sua pessoa, a sua majestade, o seu poder, para que aí sim a vida prevaleça, a graça e a glória dele seja manifesta no nosso testemunho. Porque observe bem, e aí eu vou encerrar. Jesus disse que a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. As aves se vestem, quem colocou foi o Senhor. Os animais no pasto se alimentam, quem os alimenta é o Senhor. E nós não podemos fazer uma oração pedindo comida, nem roupa, nem nada disso. Sabe por quê? Porque somente aqueles que não creem no Senhor é que pedem o básico. Nós precisamos pedir o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Para que ele seja manifesta. E uma vez vivendo no reino, na plenitude da sua graça, ainda que nessa fase que virão outras dificuldades, virão outros testes, virão outras provas para a minha vida, para a sua vida, para o nosso testemunho, testemunho da igreja. Mas a nossa oração não é pela comida, porque o Senhor sabe que você precisa comer, sabe que você precisa pagar suas contas, sabe que você tem família para sustentar, sabe que você precisa sobreviver. Mas o clamor é: venha, Senhor, o teu reino e a tua justiça, e as outras coisas ele vai manter e sustentar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Tomemos posse dessa verdade. Aleluia. Descansemos no Senhor. Voltemos a descansar em Deus. Tem muita gente cansada. Tem muita gente estressada, tem muita gente agoniada, tem muita gente com correria, preocupando apenas no serviço, e consumindo e se consumindo.
E na verdade o Senhor disse: para, stop, para tudo, fica em casa, medita, olha para sua esposa, olha para os seus filhos, olha para a sua família, olha para o seu interior, e olha para Deus, e veja tudo de bom que Ele está fazendo, e que com certeza Ele muito fará, na minha vida como na sua vida, na sua igreja como na nossa, na igreja do Senhor, no seu ministério, nos seus dons, na sua vocação, na sua chamada. Se o reino de Deus prevalecer no seu coração e no meu, nós veremos a glória do Senhor depois dessa pandemia, durante a pandemia e em todas e quaisquer circunstâncias, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado por essa palavra maravilhosa de bênção, de esperança. Gostaria que você orasse pelo povo que está aqui entrando. Nós temos aqui a Lívia, uma amiga que está dizendo: Deus seja louvado. Temos aqui o irmão Ailton, da Igreja Batista. Ailton, ele diz: amém, Deus é fiel. A Ele toda honra e glória. Chegou aqui também nosso irmão Aldeir e uma irmã, amiga minha aqui de Além Paraíba, né? A Sebastiana. Amém, glória a Deus. Eu quero que você ore encerrando essa mensagem. Sim. E depois eu vou ficar só mais um pouquinho louvar com o pessoal, ver quem entra mais aqui um pouquinho e vou encerrar esta live rapidinha. E que você guarde no coração essa palavra maravilhosa que o pastor deixou para nós de esperança. Que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas ele já traz para nós. Aleluia. A oração com o pastor. Soberano Deus, poderoso Deus e Pai, graças nós te damos pela tua bondade, pelo teu cuidado sobre teu povo. Nós te pedimos que esta graça maravilhosa se estenda a cada pessoa que ouvir essa reflexão. Que ela chegue no profundo da alma de consolo e conforto. E principalmente, meu Deus, que o Senhor continue livrando os teus filhos de que nenhum mal chegue à sua casa. Dai-nos essa bênção cotidiana nas nossas vidas. E que venhamos a celebrar em teu santo nome a unidade do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima live, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Damares Souza e se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no meu canal. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida.